Fala pessoal, muito boa tarde a todos vocês, sejam aí todos muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento, pregão desta terça-feira, dia 14 de junho, começando aí mais um fechamento de pregão com todos vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciado junto à PMEC, faço parte do time de analistas técnicos aqui da DV Invest e eu vou acompanhar vocês aí neste fechamento. Antes de mais nada, eu já gostaria de te convidar, se você está aqui pela primeira vez, a se inscrever no canal aqui, ativar o sininho das notificações e aproveitar todo o conteúdo educacional existente. Tem muita coisa sobre análise técnica, tem muita coisa de parte operacional, de como comprar, vender uma ação, média móvel, pivô de alta, tendência de alta, de baixa, enfim, tem muita coisa muito boa no canal, tá? Então dá uma olhadinha aí, vai ali para a parte de aprendizado. Se você está caindo agora nessa parte de análise técnica, vai te ajudar bastante, vai te dar uma base muito boa. E para você que já está aqui há mais tempo, já deixa aí o seu joinha, já deixa aqui nos comentários também quais são os ativos que vocês gostariam que nós analisássemos aqui amanhã na nossa análise de fechamento. Como ontem foi uma análise especial e eu gostaria de saber se vocês curtiram também aquele formato. A gente não tem a pretensão de fazer sempre, tá? Até porque foi bem trabalhoso montar todo aquele estúdio ali, mas uma vez ou outra ali no mês, se vocês falarem pra gente que, poxa, foi bacana, faz sentido de repente a gente ter uma análise de fechamento ali mais no bate-papo, deixa aí nos comentários também pra gente saber se foi legal, se vocês curtiram ou não, né? Eu vi um comentário só de uma pessoa falando que não gostou muito, que não conseguiu ver direito ali a parte das ações, enfim, mas assim, a intenção realmente não é fazer aquilo todos os dias, tá? Mas se vocês curtiram, a gente pretende aí de repente fazer a cada 15 dias ou uma vez no mês, seja no começo ou no final, enfim, pra agradar a todo mundo aí também. E lembrando, para os novos alunos da turma do curso Invista Melhor usando análise técnica, às 6h30, logo menos, nós teremos aí a nossa mentoria, primeira mentoria com a turma antiga, a turma nova, então vai ter bastante gente aí hoje no Zoom para tirar todas as dúvidas do curso, todas as dúvidas relacionadas aí aos investimentos, seja nas operações que vocês já estão atuando, enfim, o link da nossa aula está lá dentro da plataforma do Hotmart, então não esqueçam, às 18h30. Vou rodar a vinheta aqui, se você não deixou seu joinha até agora, clica aí no joinha, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Então, gráfico no Ibovespa aí na tela. E mais uma vez, se você pulou a vinheta, pulou tudo que eu falei antes, deixa aí o seu joinha, por favor, tá bom? Ajuda a gente aqui no canal. Vamos jogar o jogo aí do YouTube, já que é para deixar o like e divulgar o trabalho. Então, ajuda a gente aqui com esse conteúdo gratuito aí para todos vocês, tá bom? Vamos lá. Ibovespa no dia de hoje, queda de 0,52%. Acredito que todos os ativos já tenham saído de leilão aí, então realmente fechando aí nesse 0,5% de queda. Já são então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias consecutivos de baixa, tá? Perdendo aqui a mínima do fundo anterior, lá na faixa dos 102.386 pontos, já tinha perdido ontem, né? Então perdendo a mínima do pregão de ontem também na realidade e dando continuidade aí nesse movimento de queda. Kaique, e aí, tem chance de repique, né? Até me perguntaram hoje no radar do mercado, as bandas de Bollinger aí estão anunciando aí que vai ter algum repique. Tá? E aí eu não uso bandas de Bollinger, o Dalton também não usa bandas de Bollinger, e não é porque a gente não usa que não tá certo, tá errado, enfim, é só porque a gente não usa mesmo aqui no nosso setup, como o mercado aí gosta de falar. Mas assim, depois de um longo movimento de queda, bem esticado ali com relação à média móvel, bem afastado da região da média móvel, fica uma expectativa de poder ter algum repique nos próximos dias. Isso significa que esse repique vai ser forte? Muito pouco provável. Significa que vai ter reversão? Menos provável ainda. Tá? Então seria realmente o que? Possibilidade de um repique bem fraco aqui, tentando buscar a região da média, podendo até de repente buscar ali a região dos 106.200 pontos, tá? Que seria essa região aqui de fundo anterior, mas para isso precisaria ter uma superação de máximo. Enquanto essa superação não for apresentada, esse viés de um repique ele não vai ser apresentado aqui no curto prazo. Então precisa ter essa superação de máxima aí e uma continuidade de superações de máxima na sequência, né? Então um dia superando a máxima do dia anterior para a gente poder ter esse repique aí de alta, com uma maior expectativa na sequência de um novo sinal negativo. Lembrando que o semanal retomou sua tendência de baixa aí
ao perder a mínima deste fundo, e a maior expectativa é de perder a mínima no ano aí também, buscar lá a região dos 100 mil pontos, tá? Então viés bem mais negativo aqui para o Ibov, mesmo aí com essa expectativa de um possível repique, tá bom? Todo cuidado aí é pouco para os compradores no curto prazo, hein? Tomar cuidado. Mini índice, neste momento, deixa eu falar aqui quais serão os ativos, né, que serão analisados. Ibov, já comentei, mini índice, mini dólar, Petro, Vale, BBAS, VBBR3, VEG3, SUSB3, NTCO3, CEMIG 4, EMBRE 3, CEMIN 3, COP 34 e Tesla 34 serão as nossas duas BDRs aí deste fechamento. Deixa eu tirar os ativos aqui da tela agora. Aí, perfeito. Então, mini índice, neste momento, 0,64% de queda. Então, continua aí dentro de um movimento de baixa. Máximas descendentes estabelecendo, máximas e mínimas descendentes estabelecendo aí esse movimento de baixa. Tem possibilidade de repique, Kaique? Depois de um movimento mais esticado, tem, mas precisa também da superação da máxima do pregão anterior. Então amanhã precisa superar a máxima aí dos 103.400 pontos. Gráfico de 60 minutos, abre aqui indo buscar a região da média móvel, não consegue testar, vem, apresenta um movimento de baixa, lateraliza basicamente, movimento de baixa de novo e aí tenta se recuperar de novo. Ou seja, um dia bem chatinho aí para o mini índice. Que não consegui entender nada aí desse movimento todo que você mencionou. Fica tranquilo, vou colocar no gráfico de 10 já já. Antes disso, aqui, amanhã, se abre em cima de um gap de alta aqui, aumenta a expectativa de, caso gere um sinal positivo lá no gráfico de 10 ou de 5 minutos, acima dos 102.500 pontos, de tentar apresentar alguma reversão aqui no gráfico de 60 minutos. Que seria o quê? Aquela possibilidade de repique do gráfico diário, lá para o Ibovespa também, de poder ter a superação de máxima do pregão anterior. Então, se abre dentro de um gap de alta, fugindo da média móvel, de toda essa lateralização aqui, traria um viés um pouquinho mais positivo. Tá? E aí esse sinal de alta acima da média seria bem interessante. Kaique, coloca lá no gráfico de 10 minutos, pelo amor de Deus. Vamos lá então, gráfico de 10 minutos. O gap de alta seria o que? Basicamente aqui para cima, tá pessoal? Já superando a máxima desses dois topos anteriores seria algo bem interessante. E apresenta o recuo aqui em direção à média móvel, no 102.400, e gera um sinal de fundo ascendente aqui. Seria bem interessante aí para abrir uma compra tentando pegar essa reversão de tendência que eu mencionei lá do gráfico de 60, do gráfico de 10 aqui também, tá bom? Então um sinal de alta amanhã acima da média e acima desse topo no 102.570 traria um viés mais positivo. Melhor ainda se abre num gap bem mais acima, lá próximo dos 103.000 pontos. E aí corrige um pouquinho mais fraco aqui e já gera um sinal positivo. Seria bem interessante aí a média móvel tentando buscar, mas nem testando ali, né? E já gerando um sinal positivo na sequência, tá? Nesse sentido, eu olharia para compra, com um gap de fuga aí, né, fugindo de todas essas resistências, seria bem interessante. Do contrário, qualquer gap de baixa, dando continuidade aqui na tendência, abre possibilidade de venda depois desse repique, gerando um novo sinal negativo. Veio fechar aqui o gap, testou a média, gerou sinal de topo, foco na ponta vendedora. Abriu no gap de baixa, veio, testou essa região de fundo ali no 101.400 pontos. Lateralizou, confirmou o pivô de baixa, foco na ponta vendedora. Kaique, abriu aqui no gap de baixa, em cima do suporte. Posso abrir compra tentando pegar o repique? Pode, se esse stop for curtinho aqui, daria para tentar pegar aqui esse movimento, pelo menos até a média, ali próximo dos 102.000 pontos, tá? Mas girou sinal de baixa na sequência, foco na ponta vendedora a favor da tendência, tá bom? A favor da tendência, tomar todo cuidado aí, tá bom? Enfim, perdeu aqui mínima, também seria uma possibilidade, né, de venda com stop aqui acima, tentando pegar a continuidade do movimento até essa região aí de fundo, tá? Então essas seriam as possibilidades para o mini índice. Falando do dólar, neste dia, neste momento, 0,28% de alta, superando a máxima do pregão anterior, dando continuidade aí no movimento de alta. Tendência de alta, esticado aqui, né, da média, então movimento bem relevante aqui, indo em direção à região do último topo ali, na região dos 5.241 pontos. Gráfico de 60 minutos, o dólar foi um pouquinho xoxo aí hoje, né? Abriu aqui de lado, aí veio tentar buscar a região da média e conseguiu apresentar um movimento de alta, mas esse movimento foi bem travado lá no gráfico de 10 minutos, foi bem travado mesmo, né? E aí lateralizando de novo. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha no de 10 para ficar mais didático que eu mencionei. Olha só como foi bem travado aqui todo esse movimento, né? Eu abro uma venda, eu sou estopado, eu abro uma compra, eu sou estopado. Enfim, foi muito travado aqui mesmo todo esse movimento. O único mais limpo foi essa queda toda aqui, tentando buscar a região da média móvel lá no gráfico de 60 minutos. Aí esse movimento aqui
de alta, teve um leve pivô de alta, mas vejam só, não se enganem, tá? Eu tive todo um movimento de queda e aí eu tenho um pivô de alta dentro de um único movimento de queda. Então eu ainda não tenho muita força aqui no dólar, tá? E aí vai até em linha com o que eu mencionei. Olha como esse movimento de alta aqui é fraco, né? Então eu não tenho muita força aqui no dólar. Tudo dentro de um único movimento de baixa, tá? E aí tá recuando bastante, inclusive, vindo muito próximo dos fundos anteriores aí o dólar, tá? Então, basicamente, ainda daria para olhar para a compra aqui amanhã se apresentar um novo sinal de alta aqui, voltando para cima da média móvel? Daria. Se apresentar aqui essa abertura mais estável, eu olharia para a compra numa superação de máxima depois de confirmar um fechamento acima da média aqui no gráfico de 10. Tá? Então fecha acima, supera a máxima, eu abriria essa compra tentando pegar a continuidade do movimento. Qual seria outra possibilidade de compra? Gap de alta já superando a máxima deste último topo aqui. Que máxima é essa, Kaique? Na faixa ali dos 5.172,50. Então abriu aqui acima e aí vem, recua e gera um novo sinal de alta próximo da média, foco na ponta compradora também, tentando pegar a continuidade aí do movimento, tá bom? Melhor ainda se já abre aqui, ó, e aí nem volta, né? Dá sequência já no movimento. Uma nova superação de máxima abriria também a possibilidade de compra, tentando pegar essa continuidade aí do movimento. Do contrário, pessoal, abre dentro de um gap de baixa, perdendo a região dos 5.145, que é a região da média móvel de 13 períodos lá do gráfico de 60 minutos, e aí vem ainda, pede essa mínima, que mínima é essa, Kaique? Dos 5.135,50, né? Então abre no gap de baixa, vem, deixa uma sombra aí. Para quem tem um perfil arrojado, abre possibilidade de compra, tentando pegar o repique ou o fechamento do gap, mas na sequência, gerou sinal de topo. Depois de fechar o gap, testar a região da média móvel, eu olharia para a ponta vendedora tentando pegar a continuidade desse movimento de queda e reversão dessa tendência de alta aí que está bem fraca, está bem xoxa aí, tá? Então eu olharia para algo nesse sentido aqui, mas precisa ter esse gap aqui de baixa, fugindo da região dos 5.145, beleza? Então essas seriam as possibilidades para o dólar. Falando agora de Petro. No dia de hoje, alta de 1,13%, gerou uma sinalização de fundo aqui depois de testar a região da média móvel ali do gráfico semanal e, como mencionado ontem na análise de fechamento, nós não teríamos aberto essa compra, preço entre as médias, então bem desconfortável a gente abrir uma compra aqui. Tem essa região de fundo já logo de cara que foi respeitada, veja só, que gera o sinal de fundo, mas essa resistência foi respeitada, além da média móvel que também foi respeitada, tá? Então, Kaique, onde vocês abririam compra? Somente um sinal de alta acima da média móvel de 13 períodos. Para quem abriu a compra aqui hoje, stop abaixo da mínima do fundo, que foi apresentado nos 28,67. Falando da Vale, neste momento não, né? No dia de hoje, queda de 0,2%, dentro de um movimento de baixa, máximas aí descendentes, não perdeu a mínima do pregão de ontem, mas também não teve superação de máxima, tá? Kaique, abre possibilidade de compra aqui nessa superação, tentando pegar o retorno até a média. Eu não gosto muito, porque o espaço até a média é de 2,6%. O meu stop é de 3,2% se eu colocar abaixo da mínima do fundo. Ou seja, a minha relação risco-retorno não é nada favorável para o tamanho do objetivo com relação ao meu stop. Então, eu não abriria essa compra aí em Vale, tá? Eu estaria mais voltado, inclusive, para caso apresente esse sinal positivo, uma venda na sequência. Então, apresenta esse repique e gera sinal de topo na sequência, eu estaria mais voltado para venda aí na Vale, mais uma vez, tá bom? Falando aqui agora de BBAS3, nosso banco aí no dia de hoje, caindo 0,08%, máximas aí descendentes, teve uma tentativa de fundo aqui que foi anulada no mesmo dia, continua dentro de um movimento de queda, suporte mais relevante fica ali na faixa dos 32,50, 32,73 até a região ali dos 32,40, enfim, toda essa região aqui tende a ser um nível de suporte que pode vir a ser testado inclusive nos próximos dias, tá? Tem possibilidade de compra? Numa aspiração de máxima, mas aqui também fica desconfortável a relação risco-retorno. 2,8% de espaço para 2% de stop. Então não é tão favorável assim, não tem nem 1,5 para 1, né, essa relação risco-retorno aí. Então bem desconfortável mesmo. Eu também ficaria de olho para o quê? Repique seguido de um novo sinalzinho de topo. Isso porque eu mencionei no início dessa análise que o Ibovespa tem a expectativa de um repique. Então, se ele tem essa expectativa de repique, alguns ativos até têm espaço para esse repique e outros não. Então, se ele não tem espaço,
para esse repique de alta, não adianta eu forçar a barra aí tentando comprar, não adianta eu bater a cabeça na parede e ir contra a tendência, e aí depois eu me ferro e eu culpo o mercado, eu culpo a análise técnica, falo que isso não funciona, né? Então eu preciso saber manusear essa ferramenta, eu preciso saber gerenciar o meu retorno, o meu risco em cima de cada papel. Tem papel, como eu mencionei, que tem espaço, e tem papel que não tem espaço. No caso aqui de BBAS, na minha visão, não tem espaço. Então eu ficaria focado no quê? Depois do repique, numa possibilidade de venda, tá bom? Então não faria compra nem venda neste momento e principalmente a venda mais próximo da média aí nos próximos dias, caso tenha esse repique aí. Falando de VBBR3, essa sim tem um certo espaço aí até a média. Se a gente pegar aqui, ó, superação da máxima do pregão de hoje amanhã, colocando o stop abaixo da mínima de hoje, 2,18% de prejuízo, de stop. Tentando pegar um repique até a média, tem uma possibilidade de alta de 7%. Então aqui eu tenho sim uma relação risco-retorno mais favorável. Veja só, muito mais favorável, né? Eu tenho um espaço maior aí para eu andar, né? Para ter esse repique. Então aqui abriria a possibilidade de compra amanhã numa superação de máxima tentando pegar aí esse repique. Na sequência gerou sinal de topo ou já bateu no objetivo, pula fora, põe lucro no bolso aí e possibilidade de abrir uma venda, ou seja, até inverter a mão aí tentando pegar a continuidade da tendência de baixa, tá bom? Ó, foi semelhante a esse movimento aqui, né? Que esticou bem, então aqui esticando bem também e aí apresenta um repiquezinho, tá? Então tentaria pegar algo nesse sentido aqui, né? Seria isso basicamente, tá bom? Superação aí dos 17,11 com stop abaixo dos 16,73. Falando de VEG, no dia de hoje, alta de 1,8%, teve uma sinalização aqui de fundo, né, para quem comprou aí tentando pegar o retorno até a média, um espaço aí de 4,5% com risco aqui de basicamente 2. Uma relação risco-retorno aí de 2 para 1, né? Para quem abriu essa compra, então stop bem posicionado abaixo dos 23,50. Não tentaria forçar a barra muito além dos 25, tá? Depois dessa lateralização toda aqui, qualquer repique com sinal negativo na sequência aumentaria a expectativa mais negativa aí mais uma vez. Semanal bem alinhado aqui para baixo também, tá? Então não dá para imaginar aqui um candle forte de alta devolvendo todo esse de queda. Seria o menos provável, tá? Não impossível, mas menos provável, tá bom? Então dá para ficar de olho aí também numa venda nos próximos dias em VEG, tá bom? Esse repique já foi iniciado, abriu possibilidade de compra hoje para quem estava de olho. Suzano, queda de 2,59% para quem abriu compra aqui no pregão de ontem, quando gerou esse sinal de fundo. Hoje perdeu o fundo que foi apresentado, sinal de saída, tá bom? Sinal de saída, tá tentando se sustentar acima dos R$ 50,70, que é essa região de fundo anterior, mas a expectativa agora é de poder buscar um pouco mais abaixo ali a região dos 48,75, que seriam esses dois fundos aqui atrás basicamente, tá? Então, expectativa mais negativa aí para Suzano, tá bom? Ó, semanal, inclusive, apoiando, né? Depois desse movimento todo de baixa, vai lá, testa a resistência de fundo anterior, apresenta sinal de topo e aí está no segundo candle deste movimento de baixa. Então tem sim o espaço no tempo e no preço para esticar um pouquinho mais aqui Suzano, tanto no curto prazo quanto no médio prazo. Então cuidado aí para quem está comprado, bom? Natura. No dia de hoje, queda de 2,5%, depois de toda aquela lateralização, continua dentro de um movimento de baixa, a favor da tendência de baixa. Aqui, Kaique, teria espaço para abrir compra, né, nessa aspiração de máximo? Eu estou falando porque perguntaram ali hoje no radar do mercado também, mas eu não tive tempo de responder. O stop seria de 4,36% e o espaço até a média, né, ou até a lateralização, seria de 10%. Tá? Tem essa expectativa toda de que vai vir aqui buscar de fato a região dos 16, um tanto quanto difícil, mas como o papel é bem volátil, né? Então seria possível, tá? Aqui, ó, nesse último repique, inclusive, foi apresentado algo em torno de 12, né? Foi apresentado algo em torno de 12. Então, para quem tem um perfil mais arrojado, tá bom, pessoal? Mais arrojado, caberia essa compra tentando pegar este repique de alta, tá bom? Tem resistência no gap também, que é na faixa dos R$ 15,65. Superação da máxima de hoje seria os 14,57, com stop abaixo dos 13,95. Falando aí de CEMIG 4, no dia de hoje, alta de 0,74%, superando a máxima do pregão anterior, gerando um novo sinal de fundo. Abriu possibilidade de compra? Tecnicamente, sim.
mas para um perfil bem arrojado. Por quê? Porque depois do longo movimento de alta devolveu bastante aqui e está abaixo da média móvel. O único ponto positivo aí é que está se sustentando na média móvel do semanal, mas eu optaria por aguardar o fechamento dessa semana e abrir uma compra na superação da máxima da semana que vem para ficar de olho numa tentativa de compra, tá? O que pode acontecer? Deixa um candle de indefinição aí, né? E aí reverte aquele sinal de fundo no diário e dá continuidade aqui no semanal, né? Ou seja, aqui no diário vem e reverte. Inclusive para quem abriu a compra aqui no dia de hoje, stop abaixo dos 10,59, tá, pessoal? Veio na média com 2, 3, 4 candles, testou, gerou sinal de topo. Foco na ponta vendedora aí, tentando pegar a continuidade desse movimento de baixa e, consequentemente, aquele candle de baixa que eu mencionei do semanal, tá bom? Falando agora de Embraer, no dia de hoje, queda de 0,53%, continua dentro de um movimento de baixa. E aqui, Kaique, tem espaço para repique? Teria, né? Se a gente pegar o stop, seria um stop de 3,27%, até a resistência aqui desse fundo anterior seria basicamente 5%. Então, quase aí 1,5%, né, de relação risco-retorno. Até a média teria algo em torno de 7,7%. Então, um espaço aí razoavelmente bom em termos de relação risco-retorno aqui para a operação. Então, daria para tentar arriscar algo nesse sentido na operação dos 12,99, o stop abaixo dos 12,68, tá bom? Tem aí uma resistência, além desse fundo, nesse gap. Tem um leve gap aqui, tá? Então, teria que tomar esse cuidado aí. Mas tem que caber na gestão de risco de vocês esses stops que eu estou mencionando, hein? Não adianta querer forçar a barra só porque eu estou falando, tá? Tem que caber na gestão de risco e vocês têm que ter esse perfil mais arrojado mesmo para tentar abrir essa compra, tá? Não adianta abrir a compra aí com o sinal e aí reverte e aí vocês vêm e colocam a culpa em mim. Vocês precisam saber do perfil de investidor de cada um de vocês. Ah, eu sou arrojado, eu vou abrir essa compra. Não, eu não sou arrojado, eu vou aguardar um sinal a favor da tendência, não gosto de operar contra a tendência. Então precisa ter essa noção também, tá bom? Vamos lá, Semin 3, no dia de hoje, queda de 5,33%, inclusive perguntaram se tinha compra para mim hoje nesse papel no radar do mercado. O ativo não estava abaixo da média móvel no momento em que eu respondi, mas eu não abriria a compra, né, eu tinha mencionado, porque a compra foi aqui nesse sinal de fundo, na superação ali dos 5,10, dos 5,16, né, e reverteu hoje, reverteu esse fundo, então gerou sinal de saída para quem estava comprado. E no semanal gerou sinal de venda, sinalização de topo, possibilidade de um stop um pouco mais longo, mas acima daquele topo, tentando pegar a continuidade desse movimento a favor da tendência de baixa. Quando a gente olha para todos os pares, né, a própria CSNA, os ativos estão bem dentro de um movimento bem forte de queda, né? Então não faria sentido eu tentar apostar na alta desse papel, sabendo que os seus pares estão dentro de um movimento forte de queda. Então, assim, sinalização de saída para quem estava comprado e no semanal, possibilidade de venda. Falando agora de COP34, no dia de hoje apresentando aí estabilidade, 0,04% aí de queda. Teve a superação da máxima de um pregão anterior, sinalização de fundo ascendente, acima da média móvel de 3 períodos. Para quem abriu essa compra aí na superação dos 145,35, stop abaixo dos 139,52. Kaique, você teria aberto? Difícil, porque essa correção foi muito curta, o gráfico semanal está esticado aqui, já teve a perda da mínima da semana anterior, o que pode acarretar numa correção em direção à média ou até mesmo uma lateralização aqui no médio prazo. Então seria bem desconfortável abrir essa compra, tá? Não teria se encaixado muito no meu perfil de compra, tá? Sendo bem sincero. Mas para quem abriu essa compra, stop mencionado, como eu mencionei aí, abaixo dos 139,40, tá? E Tesla, que no dia de hoje apresentou alta aí de 3%, mas assim, pessoal, nada mudou, tá bom? Nada mudou. Continua aqui dentro de um movimento de baixa, já perdeu a mínima desse fundo anterior. Apesar da superação de máxima aqui do pregão anterior, está abaixo da média móvel de 3 períodos. Então a expectativa continua sendo de poder vir buscar a região dos R$ 93,70, tá? Essa é a maior expectativa, sim. Semanal, que estava dentro de um repique de alta, perdeu a mínima da semana anterior, tá? Então, possibilidade de dar sequência nesse movimento de queda. A tendência é de baixa, tendência de baixa. Tentou apresentar repique contra a tendência sempre tem um movimento menor, tá? Então, assim, eu não arriscaria continuar posicionado nesse papel, tá bom? Kaique, continuei.
Bom, a perda da mínima do pregão de hoje no 101,64 seria mais um sinal de saída amanhã. Então, perdeu mais uma vez essa mínima, seria mais uma sinalização de saída. Tá? Não adianta ficar forçando a barra aí, batendo a cabeça na parede também, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês. Obrigado aí para quem deixou os comentários pedindo os papéis para o nosso fechamento de amanhã. Se você ainda não deixou, aproveita aí a oportunidade, escreve aí, Caio, queria que você falasse sobre tal banco, sobre tal elétrica, sobre tal setor, sobre tal BDR, tal ETF, enfim. Pode deixar aí nos comentários, tá, que a gente atende aqui amanhã. Lembrando, logo menos teremos aí a nossa mentoria do curso, a primeira para a nova turma e a continuidade aí para quem já estava no curso. Invista melhor usando análise técnica, tá bom? Às 6h30, o link está lá dentro da plataforma do curso na Hotmart. Um grande abraço, pessoal. Até amanhã no nosso Radar do Mercado, nosso Estrela da Manhã, no outro canal, Invista quando EV Investe. Não esquece, pelo amor de Deus, do joinha para ajudar a gente aqui, tá bom? Até mais.